Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17, que vai nos falar assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Parafraseando esse texto, vá lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, versículo de número 28. Nós vamos fazer aqui uma junção desses dois textos. Todos encontraram? E a palavra vai nos dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos repetir o versículo 30, todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De novo. Porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Só as mulheres. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só os homens. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora para abalar mesmo, todo mundo junto. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixe-nos assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, antes de começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer aos irmãos que estiveram em oração pela minha vida na parte da tarde. Nós estivemos passando por um infortúnio hoje, desde a madrugada, e a gente precisa aprender a ter discernimento das coisas do Senhor. Existem situações que o Senhor permite acontecer para que nós aprendamos alguma coisa, e o que aconteceu hoje, eu aprendi mais uma lição com o Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos tendo o estudo de batalha espiritual aqui no sábado, e nós estamos trabalhando nesse curso, e não é um curso fácil de ministrar, tanto para quem ministra, quanto para quem recebe. Porém, aconteceram algumas coisas durante essa semana, e eu tomei algumas decisões durante essa semana, e não tinha a dimensão do que aconteceria em detrimento dessas decisões que eu havia tomado, né? Decisões pessoais minhas. E essas decisões aconteceram já desde, que dia que foi mesmo? Sexta passada? Sábado passado? Acho que desde sexta passada, isso mesmo, desde sexta passada. E eu vim num processo gradativo aí nessa semana, né? Estou fazendo um regime para poder perder um pouco de peso também, e a gente cortou algumas coisas ali. Na sexta-feira, essa que passou, eu fui para Poços para fazer a infusão que a gente faz lá sempre que o médico marca, e estivemos lá. E essa infusão, ela dá ela pode dar um efeito colateral em até 10 dias. Só que nunca tinha acontecido nenhum efeito colateral, como não aconteceu nem no sábado, né? Só que eu já estava praticamente 5 dias sem dormir. E eu ministrei aqui o estudo para os irmãos no sábado, e eu disse aos irmãos que a gente estava usando o livro Porcos na Sala, né? E tal. E eu já venho lendo esse livro para poder aprender um pouco mais também, para poder ministrar o estudo aos irmãos. Só que esse livro, ele abriu um leque muito grande para mim. E a gente já ministra batalha espiritual já há muito tempo, né? Desde muito tempo já, né? E tudo que está ali no livro, muitas coisas eu já vi, mas muitas coisas eu ainda não tinha visto. E aquele livro começou a confrontar comigo. Eu fui para a palavra também. E a gente foi, e eu comecei a
ver que a gente comentava aqui a respeito de portas abertas, né, na vida da gente. A gente comentou sobre isso aqui. E eu vinha orando já ao Senhor no decorrer da semana: Senhor, essa porta precisa ser fechada, essa porta precisa, na minha vida, precisa ser fechada. E, irmãos, às vezes a gente pensa que determinadas situações estão resolvidas na vida da gente, só que não estão. Elas estão adormecidas ali, sob uma capa de sei lá o quê. Mas quando você pede ao Senhor: Senhor, feche essa porta aqui, porque isso aqui é uma atuação do diabo. Fecha essa porta aqui. Às vezes existem coisas que estão... Isso aqui já é administração, viu? Existem coisas que aconteceram lá na infância, aconteceram lá atrás, e você achou que aquilo estava resolvido, mas não está. Às vezes você sofre alguma coisa, alguém fala alguma coisa que fica guardadinha ali no cantinho. E o diabo é astuto. A palavra diz lá em Gênesis que ele é astuto, sagaz. Ele sabe exatamente, irmãos, todas as suas fraquezas. E ele também conhece tudo aquilo que você pensa que você é forte. Não, isso aqui eu resisto, isso aqui eu aguento. Não é bem assim, irmãos. Se você não está preparado para enfrentar uma luta, não dá para encarar essa luta por enquanto. Você precisa aprender a usar as armas espirituais. E essa semana o Senhor me deu uma grande prova disso. E essa noite, talvez a noite de quarta para quinta, foi uma noite terrível para mim. Terrível. Extremamente difícil. Eu tive pesadelo a noite inteira, eu debati a noite inteira na cama. A Lucimara com medo de me chamar, né, e tal. E eu dormi pouco, mas o pouco que eu dormi, eu debati a noite inteira, praticamente. Eu não estava dormindo, propriamente dito, eu estava no estado sem consciência ainda ali. E é ali que o inimigo ataca, irmãos. E me atacou demais da conta nesse dia. Aí eu fui, e eu tenho uma mensagem que eu já até falei sobre ela aqui, do pastor Hernani Santos, que chama Como Vencer o Desejo Fora de Controle. E eu já ouvi essa mensagem umas 10 vezes, mas essa mensagem nunca falou tanto comigo igual falou nessa noite, porque um período da noite que eu estava acordado, eu coloquei essa mensagem para ouvir, e aí o Senhor foi falando, ministrando ao meu coração, foi trazendo à memória coisas na minha vida, e logo depois veio a quinta-feira, eu orei ao Senhor, veio sexta-feira, eu fui para a posse fazer infusão, veio sábado, que sábado terrível, que noite terrível. Levantei à noite várias vezes, e estava um frio e tal, eu cobria, eu sentia calor, eu destampava, eu sentia frio, e levantava, e uma ânsia e tal, aquele negócio todo. E eu fui para o banheiro da minha casa essa manhã, e eu comecei a sentir um cheiro diferente dentro da minha casa, como se tivesse um incenso dentro da minha casa. E eu fui lá no quarto e disse: Mari, você está sentindo esse cheiro? Não, ela falou: não, estou sentindo. Nossa, tem um cheiro de incenso. E eu fui para a sala orar, orei ao Senhor ali, fechando, quebrando cadeias, fechando as portas e tal. E eu fiquei ali na sala, depois eu voltei para o quarto, depois eu levantei de novo, e aí eu fui lá para fora. E eu fiquei andando em volta da minha casa, ali no terreiro, ali, bem grande. Eu fiquei andando ali, eu acho que eu devo ter dado umas 30 voltas ali no terreiro da minha casa. E eu fiquei o tempo todo orando, marchando e cantando, orando, marchando e cantando, orando, marchando e cantando e tal. Depois eu me prostrei ao Senhor e falei com o Senhor, que me prostrava diante dele, e pedi a ele que fechasse toda e qualquer porta na minha vida. E eu, com aquela ânsia de vômito, aquele negócio, aí antes disso eu fui ao banheiro, fiz ânsia de vômito, e desculpa a palavra, mas só saía escarro,
né? Não secreção propriamente dita, mas tipo aquela baba mesmo, né? E tal. E aquela ânsia de vômito, aquele negócio todo. E aí eu pensei, poxa, eu devo... Aí a Lucimara, fui lá, fiquei andando e tal. Quando a Lucimara acordou, nós sentamos lá fora, conversando bastante. E ali estava sendo liberado algo sobre as nossas vidas. E quando foi por volta de... Que hora que nós almoçamos mesmo? 12:30, né? Era meio-dia e pouco, a gente almoçou. Piorei, fiquei com aquele negócio. Eu não, eu tô cansado, tô com sono, vou deitar. Nisso eu tinha medido a minha pressão cedo, minha pressão já estava alta. Aí eu medi de novo, continuava alta. Aí a Lucimara mediu, ela tinha aumentado mais. E eu falei, não, eu vou ter que ir no hospital. Vou ter que ir no hospital porque minha pressão está muito alta aqui. Quando ela mediu a última vez estava 19 por alguma coisa. E aí eu falei, eu comecei a sentir uma dor no peito. E eu pensei, poxa, minha pressão está muito alta. Se eu não for no hospital, eu já tinha tomado o remédio da pressão. Falei, se eu não for lá no hospital, eu vou dar um infarto, vou morrer aqui em casa. Aí um amigo nosso me levou para o hospital, porque eu não tinha condição de dirigir. E eu cheguei lá no hospital e eu estava ali me sentindo muito mal. E o médico, eu fui atendido até rápido, não demorou 10 minutos, eles já me passaram para dentro, mediram minha pressão tinha regredido um pouco, mas eu estava naquela ansiedade ali e tal. E de repente eu precisei fazer um eletrocardiograma lá, fiz o eletro, tomei um remédio. E tomei o remédio, fiz o eletro e sentei lá para aguardar. Quando eu sentei para aguardar o Senhor, quando eu sentei para aguardar, eu comecei a ter uma crise de pânico. Coisa que eu já tinha muito tempo que eu não tinha. E eu pensei comigo na hora, meu Deus, não é possível que esse negócio vai voltar de novo. O sangue de Jesus tem poder. Não posso ter esse negócio mais não e tal. E comecei a orar, pedindo ao Senhor para ter misericórdia. Quando chegou uma mulher, junto com uma outra, sentou na minha frente. Quando ela sentou na minha frente, uma mulher sã e a outra com fortes dores de cabeça. Uma mulher de 53 anos de idade. E essa mulher fixou os olhos em mim e eu fixei os olhos nela. Naquele momento eu entendi o que eu estava fazendo lá no hospital. O Senhor me levou lá para me dar uma lição, para me ensinar aquilo que eu tenho ensinado aqui, para aprender mais daquilo que eu tenho ensinado aqui no curso. E eu olhei fixamente no olho daquela mulher e eu vi claramente que a enfermidade daquela mulher não era uma enfermidade comum da carne. Via um espírito imundo ali naquela mulher. E ela olhava para mim e ela ficava assim, ó, o tempo todo. E eu olhando para ela. Aí eu olhei para a irmã dela e perguntei, ela sempre assim? Desde criança. 53 anos, desde criança. Aí se chegar uma criança perto dela, ela brinca de boneca, faz qualquer que fica lá e tal. Já levaram na igreja? Já. E eu lembrei daquilo que eu estava lendo no livro, das experiências que o pastor que escreve o livro conta. E naquela hora o Senhor deu um discernimento de que espírito era aquele ali. Lembra da passagem quando Jesus cura um jovem lunático? Você já leu essa passagem na Bíblia? Então, tem uma passagem aqui que o Senhor cura um jovem lunático. E o Espírito Santo falava no meu coração, olha aí. E eu ficava olhando aquilo ali. E olhando para aquela mulher fixamente para o olho dela, e ela para mim, ela cheia de corrente, de anéis, cheia de contas, uma opção de coisas assim. E é lógico que da forma como ela estava, conscientemente falando, ela não sabe o que era nada daquilo, né? Mas a gente sabe. E aí a enfermeira chamou ela, botou ela no outro quarto e ela ficou lá. Eu fiquei sentado ali. O mais interessante é que
A crise que me deu durou aproximadamente 2 minutos. 2 minutos. Eu estava conversando com o Simara no telefone, parei de conversar com ela na hora. Foi 2 minutos e essas mulheres chegaram e o Senhor ministrou no meu coração. Olha aí, ó. Às vezes a gente vê uma coisa e acha que é outra, totalmente diferente. E eu estou há uma semana praticamente, depois que eu tomei determinadas decisões na minha vida, eu tenho procurado do Senhor uma palavra. Falei, Senhor, eu quero trazer uma palavra para a igreja, mas que palavra é? E eu fiquei procurando, e o Senhor falava para mim, tocando no meu coração sobre arrependimento. E é aí que eu cheguei na Lucimar e falei, olha, eu só tenho condições de continuar dando curso se quem está fazendo o curso passar pela mesma experiência que eu estou passando, em detrimento dessa questão de portas abertas. Não adianta você fazer um curso de batalha espiritual se tem portas abertas na sua vida. Não adianta. É preparar você para você arrebentar sua cara ali na frente. E não vai ser longe, não. Você vai ter a teoria, mas você precisa vivenciar a prática em você mesmo, porque todos nós precisamos de libertação. E libertação, existe a libertação imediata aqui agora. A pessoa manifestou, pum, você expulsou o demônio. Mas o que a palavra diz? Você expulsou o demônio, ele sai, ele anda por lugares áridos, procurando uma casa para entrar. Se ele não achar nenhuma, ele vai fazer o quê? Voltar para a casa antiga. E se a porta estiver aberta, ele vai entrar de novo. E aí o ministro que ministrou aquela libertação, se ele também não tiver liberto também em determinadas áreas da vida dele, o inimigo pode jogar todo esse processo para cima dele. E ele ser arrebentado espiritualmente. A palavra do Senhor fala para nós aqui, no capítulo 4, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrepender de pecados, arrepender de concessões, arrepender de coisas que você permitiu que acontecesse na sua frente, injustiça que você viu, injustiça que você cometeu, frases que você falou, portas que você abriu e que talvez hoje você nem sabe que abriu essas portas. E quando eu comecei a ler esse livro, fui aprofundando e indo para a palavra também, eu vi que havia necessidade na minha vida de que algumas portas fossem fechadas. Uma das portas que eu pedi ao Senhor que fechasse, foi uma porta que eu abri quando eu era criança, quando eu pegava moedinha escondida do meu pai para comprar bala. Isso é furto. Independente da idade que eu seja, é uma porta que foi aberta e nunca foi fechada, porque eu nunca achei que isso era pecado. Eu era criança e era pecado. Era pecado. Outra coisa, outra porta que eu pedi ao Senhor para fechar, porque é uma porta que me atraiu até o dia de hoje, mas hoje ela foi fechada em nome de Jesus. Música do mundo. Eu sempre dou ênfase em ouvir louvores, mas tem algumas músicas que mexem com a gente, mas a melodia que não passa por aqui não vem de Deus, irmãos. A melodia que não passa pelo altar não é de Deus. E não adianta você falar assim, mas aquela música está falando, o amor não sei o que, o amor não, irmão, se não passou aqui, não é a inspiração, não é o Espírito Santo. Você talvez, eu não sei quem falou aí, que Caetano Veloso fez uma música que deu 1 milhão de discos vendidos na época, aquela música sozinho, às vezes no silêncio da noite, tal, aquele negócio todo. Aí uma pessoa falou assim, se o camarada vai lá, consagra aquela música, não sei, a fulana, a ciclana, a betana, tal, tem 1 milhão de CDs vendidos, na época era CDs,
O servo de Deus tinha que ter muito mais, porque a inspiração vem do Espírito. Só que nós, muitas das vezes, damos valor ao que é do mundo, ao que é do inimigo, a porta que o inimigo abre, e nós não damos valor àquilo que o Espírito Santo gera em nós, gera no irmão, gera em nós. E aí, a gente às vezes olha para a igreja, olha assim, as cadeiras vazias, o lugar de fulano está ali, não está, o lugar de Bertão está ali, não está, o lugar de Ciclano está ali, não está. Aí eu entendo que as portas ainda estão abertas, e há necessidade dessas portas serem fechadas, porque senão você não vai avançar. Todas as vezes que você dá um passo, você consegue um trabalho bom, um trabalho que te dá um sustento bacana, que te dá isso, que te dá aquilo, mas a sua vida financeira não flui. Por quê? Porque tem uma outra porta ali da saúde na sua vida que faz você gastar o seu dinheiro todo na saúde. Tem uma porta na sua vida que está aberta da avareza, tem uma porta na sua vida que está aberta da questão familiar. Às vezes uma porta que eu pedi ao Senhor para fechar foi do meu relacionamento com os meus filhos. Falei: Senhor, em nome de Jesus, toda divisão dentro da minha família tem que ser fechada. Se eu sou um pai negligente, o Senhor precisa me ensinar a ser um pai coerente com aquilo que diz a tua palavra. Pais, não irriteis vossos filhos. Quantas vezes eu pequei nisso? Quantas vezes eu fui bruto? Quantas vezes eu quis pegar meus filhos, bater, arrebentar? Quantas vezes eu fiz isso? E talvez se o meu filho não está aqui dentro hoje, a culpa é minha. Talvez se o meu filho for para o inferno, eu também posso ir, porque talvez eu lancei ele lá. Eu quero dizer para vocês, eu pedi a Deus: fecha essa porta na minha vida. Fecha essa porta, porque eu não quero que os meus filhos percam a salvação. De que adianta eu ganhar 10 mil almas? De que adianta eu ganhar 50 mil almas e perder a minha família? Perder a minha casa? De que adianta isso? O que adianta vocês terem a igreja lotada, ter LED, ter não sei o que, ter bateria, ter isso, ter aquilo, fazer de tudo, mas perder a sua família? O que adianta? O Senhor vai olhar para mim e dizer: você foi negligente com a sua família, você foi negligente com a tua mulher, você não deu a ela a honra devida, você não deu. Você honrou tudo que tinha que honrar, mas você não honrou a tua família, que é o primeiro ministério. Essa foi uma das portas que eu pedi para o Senhor fechar. Eu falei: Senhor, fecha essa porta, meu Deus, fecha essa porta, porque eu não posso. Eu tenho 2 filhas que não falam comigo, me abandonaram aí, não falam comigo. E eu não quero ver as minhas filhas irem para o inferno por dizer que eu as abandonei, que eu não falei com elas. Eu falei também: Senhor, outra porta que precisa ser fechada é o distanciamento da minha mãe, dos meus sobrinhos, da minha irmã. Eu passo meses sem falar com eles. Essa porta tem que ser fechada. E eu liguei para minha mãe hoje, fiquei quase meia hora com ela no telefone, conversando com ela, vendo tanto que ela está bem de saúde, graças a Deus. Mas tinha tanto tempo que eu não ligava. E porque ela só fico 10 horas no celular e não podia pegar o celular e ligar um dia para ela. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos carregando fardos que não são nossos. Estamos carregando pesos que já era para termos nos libertado disso. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação é um processo constante. É todo dia você lembrando: opa, tem um negócio aqui que está mal resolvido, eu preciso resolver isso aqui. Parar de jogar para frente, de procrastinar, porque o demônio age nisso. Não, eu não vou ficar quieto em casa hoje, tem um futebol, né? Vou ficar quieto em casa hoje? Não, beleza. Quando chega um momento, irmãos, eu não estou falando que ninguém aqui tem que
não tenha que descansar. Tem um momento que você precisa tirar um tempo sabático para você. É o que eu estou fazendo agora. Esse mês eu vou tirar um mês sabático para mim. Eu não vou ministrar aqui, eu vou estar nos cultos, mas os meninos que vão estar à frente, a pastora Maria Eduarda, a apóstola, a diácono Isalária, a Maciel, Yuri, vocês que vão estar à frente da igreja. E vocês precisam entender que essas portas que eu estou falando aqui, tem muito mais, mas vocês também precisam olhar para dentro de si. E nós devemos arrepender, porque se nós queremos ser a diferença, a primeira coisa é o arrependimento. E a palavra fala que existe uma forma de nós recebermos o perdão, é perdoando. Agora, como eu faço isso? Confessando uns aos outros os nossos pecados. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Não posso contar isso para fulano não, porque e tal, não posso. Mas não é possível que numa comunidade você não olha para uma pessoa e fala assim: olha, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. O que está acontecendo? Eu estou com essa porta aberta na minha vida. Eu preciso confessar, isso aqui está me machucando, está me ferindo, está me arrebentando. Eu preciso falar. Eu não posso ficar guardando, eu preciso falar, eu preciso de perdão. Eu preciso ser perdoado. Eu não posso, porque como que eu vou liberar perdão se eu estou arrebentado por dentro? Se eu estou ferido, se eu estou destruído por dentro? E nós não podemos achar que isso é normal. Tem pessoas que convivem diariamente com o diabo e acham isso normal. Acostumou com a presença dele nefasta dele dentro de casa, acostumou com a presença dele na sua vida, acostumou com a presença dele. Ele sai de carro, ele sai de moto, ele sai de bicicleta, ele sai de a pé. Ele acostumou, em vez de andar em espírito, ele anda com o diabo do lado. O diabo acompanha ele o tempo todo ali. O diabinho vai acompanhando ele ali, ó. Olha lá, ó. Olha que menina bonita ali, saindo ali. Olha lá, ó. Olha que homem bonitão, que não sei o quê. Ou vão dar um tombo naquele cara ali, não, que não sei o quê. Vão fazer isso. Tal. E você fica com os pensamentos tudo embaralhado. E o Espírito Santo está observando você, olhando para você, querendo dizer para você assim: olha, vamos fechar essa porta. Está na hora de fecharmos as portas. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa palavra de hoje é a de arrependimento. E se eu disse que nós estamos carregando fardos que não são nossos, só que na verdade eles são nossos sim, porque nós estamos carregando coisas que nós abrimos porta para que fosse jogado todo tipo de entulho dentro de nós, todo tipo de sujeira, todo tipo de imoralidade, todo tipo de situação esquisita, estranha. Nós abrimos portas para que fosse lançado dentro de nós, e nós viramos um caminhão de lixo, e achamos que estamos cheios da glória do Senhor, quando na verdade nós estamos, como diz lá em Apocalipse, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. O nosso interior está podre, estamos lindos por fora, mas por dentro estamos arrebentados, fedendo, como se o urubu estivesse rodeando a nossa cabeça, porque até a nossa oração chega ao Senhor com um aroma estranho, fogo estranho. E nós temos que entender que se essas portas não forem fechadas, não tem condição do bálsamo chegar, não tem condição da pomba descer sobre nós. Por quê? Já viu pomba descer em lixo? Já viu pomba descer em carniça? Já viu? O que desce em carniça é urubu, abutre, é esse estranho aí, ué. O Espírito Santo, olha o segundo nome dele: Santo. Santo, repita comigo: Santo. Mais uma vez: Santo. Santo. Ele é santo. Agora, qual que é a cópia de Satanás? Espírito maligno, demônio, que às vezes ocupa ali a sua mente,
revira sua mente de um jeito, de outro, de um jeito, de outro, de um jeito, de outro. E hoje, quando eu estava lá naquele hospital, eu olhava para aquela mulher, eu via claramente lá, dentro dos olhos daquela mulher. Eu falei, isso aí não é nunca enfermidade. E eu falava, olha, e eu olhava, eu tentava tirar o olho, mas eu não conseguia. E ela fixa em mim. E sabe o que ela falou comigo quando ela levantou? Tchau, Deus te abençoe. Eu sempre falei, temos que tomar cuidado com o espírito de engano, irmãos. Temos que tomar cuidado com aqueles que, se você é uma pessoa que todo mundo bate nas suas costas e fala que você é a melhor pessoa do mundo, alguma coisa está de errado com você, não é com quem faz isso não. Você está como Pilatos, lavando as suas mãos, aceitando tudo de qualquer jeito. Quando você é bom demais para todo mundo, tem alguma coisa de errado com você. Você está como Pilatos, lavando a sua mão. O servo de Deus não cabe a ele contender com ninguém, cabe a ele ser diferente. Libertação, irmãos, é dia após dia. Libertação é o esposo e a esposa estar junto em oração ali. É chegar os dois juntos, olha, vamos consertar isso aqui porque tem alguma coisa que está errada aqui. Nós precisamos mudar isso aqui para que isso seja feito de outra forma. Às vezes nós queremos impor alguma coisa porque vem da carne, vem simplesmente da carne, não vem do Espírito. O Espírito Santo, se tem uma coisa que ele é sensível. A palavra do Senhor, eu nunca, pelo menos eu não lembro de ter lido aqui na Bíblia, a palavra do Senhor dizer que se você pecar contra Deus ou pecar contra Jesus, você não tem salvação. Porque se você pecar contra Deus, pecar contra Jesus, o Espírito Santo te convence do pecado. E aí você pede perdão, sincero, arrependido, o Senhor te recebe como filho. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, se você pecar contra Ele, não tem perdão, sabe por quê? Porque é Ele que te convence do pecado. Então se você pecar contra Ele, se blasfemar contra Ele, você não tem como ser regenerado mais. Você tocou naquele que vai no âmago de Deus. Que a palavra diz que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Que leva você a lugares que você não imagina que poderia ir. Que mostra para você situações e coisas através dos dons que a pessoa que não tem Ele na sua vida não vê. Ele revela para você quando tem alguém ali numa situação assim assado. Não é para acusar não, mas às vezes tem uma pessoa ali que está enferma, moribunda, que está ali precisando de uma libertação. Ele mostra para você. Ele te usa para curar as pessoas. Ele traz a palavra de ciência, do conhecimento, e também traz a palavra de sabedoria. Uma palavra que você vai dar a alguém que está passando por uma dificuldade ali naquele momento. Ele te dá o dom de operação de maravilhas. Pastor Hernani Santos conta que o culto dele durava 15 minutos de palavra e 2 horas de milagre. E agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Uma frase que eu repeti aqui muito, que é dele também. Eu falei muito essa frase aqui na igreja. É muito sutil o eu, amar o eu. Muitas vezes nós amamos aquela placa ali, ó. Nós amamos o ministério, nós não amamos almas. Nós não amamos pessoas. Porque quando eu não amo a alma, a pessoa, quando eu não amo a alma daquela pessoa e quero arrancá-la das garras do inimigo, é quando eu falo assim: não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Bertó aqui, ó. Meu sangue não bate com aquela pessoa. O sangue de Jesus tem poder. Olha a porta aberta aí. Porta da rejeição, da acepção,
porta do eu sou melhor do que a pessoa, do que o outro. Eu sou melhor do que o fulano, eu faço melhor do que o ciclano. Eu sou isso, eu sou aquilo e tudo mais. Certo, correto. O eu amar o eu. Nós devemos cuidar da morada do Espírito Santo, mas lembrar que a casa é dele. A casa é dele. Tem até aquela música que nós cantamos aqui: esta casa é sua, né? A casa é dele. Quando eu sou um crente institucionalizado, eu amo a placa da igreja. E essa placa, se Jesus voltar, isso vai ficar por aí. Vai ficar por aí, mas essa placa vai ficar aí. Como as placas mais bonitas que vocês vão ver por aí. Eu vi um vídeo essa semana de uma moça falando assim: eu fui conhecer uma igreja e tal. Aí eu me perguntei, nossa, por que tanto luxo e tal? Gente, mas realmente era a igreja, muito linda, linda. Vocês têm um painelzão assim, no fundo, ali ficava, quando o pessoal do louvor estava cantando, ia passando imagens ali que, sabe, muito bonito mesmo, bonito demais. Não estou falando que o Espírito Santo está lá não, gente, não é isso não. Estou falando, bonito demais. Olha aqui, nós somos simplesinho, pequenininho também. O Espírito Santo habita aqui no nosso meio. Eu não estou falando que nesses lugares não habita, não. Tem gente lá que está dobrando o joelho, que está dobrando o joelho, que está orando, que está clamando, que está pedindo ao Senhor libertação, que está pedindo cura, que está trabalhando, que está evangelizando, que está sendo missionário, que está sendo isso, que está sendo aquilo, está lá trabalhando para o Senhor também. Tem, irmãos. Mas tem muita gente que está deslumbrada também, que está ali, não sabe nem por que está ali. Está ali porque é a igreja mais bonita da cidade. Está ali porque não. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós não podemos amar a nossa cabeça. Nós temos que amar o cabeça que é Cristo. Quando o pastor Fernando pregou aquela mensagem maravilhosa aqui sobre a noiva, ele falava dos presentes que o amigo do noivo trazia para a noiva. Ele detalhou detalhes do vestido daquela noiva, a coroa, o sapato, o vestido, as joias. Vamos parar de nos agradar com bijuteria barata. Se o amigo do noivo traz finas joias para nós vamos querer ficar usando latão, porcaria. Não, irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados, sobrecarregados de lutas, sobrecarregados de decepção, sobrecarregados de orgulho, de soberba, sobrecarregados de tudo isso. Chegou a hora de depositar isso lá, irmãos, e falar: Senhor, fecha essa porta. Fecha essa porta aqui, porque eu preciso caminhar para o Senhor. Porque Jesus falou o quê? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e venha. E siga. Seguir alguém não é passar na frente dela, não. É vir após ela. E a palavra vai dizer aqui ainda: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quantas pessoas estão carregando jugos pesados desse mundo e não aprendem do Senhor? Tiro isso por minha vida também, irmãos. O que eu estou pregando aqui está falando comigo também. Primeiro está falando comigo aqui. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quantas vezes nós somos hipócritas em dizer que somos humildes e mansos? Às vezes a vontade que a gente tem de esganar um, querendo arrebentar com um com o outro. Onde que isso é humildade? Onde que isso é ser manso? Às vezes o nosso coração está tão empedrado que nós não notamos que nós somos o porco-espinho da história. Todo mundo está errado e eu estou certo. Todo mundo, não, fulano, não, está errado, eu estou certo.
Você olha para você mesmo e você se colocou num pedestal intocável. De repente, se você se Jesus voltasse hoje, você está pensando que você vai até passar do céu. Tamanha é a sua ignorância de achar isso. Isso cabe a cada um de nós. E a palavra diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantas almas atribuladas, irmãos. Quantas almas feridas, arrebentadas. Quantas almas que estão com... Está parecendo aquele jogo da tábua cheio de prego. Não sei se vocês conhecem aquele jogo da tábua cheio de prego. Eles pegam um prego e pegam uma tábua e bate aqui tanto de prego assim, ó, e fica jogando com a moedinha ali no meio. Quantos corações sangrando. Às vezes você pensa assim: eu vou na igreja, aí eu quero ouvir uma palavra, mas chega lá, sai outra. Aí você tem que entender o seguinte: Deus também fala não. Deus também faz assim, ó. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite de Santa Ceia, o que eu quero dizer para cada um de nós é que nós somos carentes do amor de Cristo. Somos carentes do amor. Precisamos fechar as portas que estão abertas para que o arrependimento sincero venha. Para que o arrependimento venha, irmãos. E não seja uma coisa do toma lá da cá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou no culto hoje, vou cantar porque eu estou bem, estou feliz, estou alegre, beleza, tal. Aí no dia que eu tenho o dia mal chega para mim, eu não vou no culto porque eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não sei o que, papapá. O Senhor, a palavra do Senhor fala. E essa foi uma das frases uma das palavras que enquanto eu andava em volta da minha casa, marchando ali, cantando e louvando, eu dizia ao Senhor: Senhor, fecha essa porta, porque a tua palavra fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua palavra diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então você começa a orar para fechar essas portas usando a palavra de Deus. Você começa a orar ao Senhor: Senhor, vai fechando essa porta, porque a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, e essa porta foi aberta quando eu era uma criança. Senhor, essa porta precisa ser fechada, porque eu sou um homem casado, eu tenho filhos, eu sou um homem que precisa ser exemplo dentro da minha casa. Quantos pais quantas pessoas, irmãos, eu falei isso para o Lucimar, eu falei, não, que tive sempre eu assisto um pouco de televisão à noite, e nesses dias eu não tenho assistido, e eu fiquei brincando com a Rebeca, com a Melissa lá, falei, nossa, que tempo precioso que eu estava perdendo, vendo televisão aí de noite, e podia estar brincando com as meninas. Às vezes perdendo a infância das filhas para ficar ali mexendo no celular, para ficar ali conversando que não tem nada a ver. Como que nós vamos ser o agente de libertação na vida das pessoas se existem portas abertas na nossa vida que ainda não foram fechadas? Elas serão usadas contra nós, irmãos. Elas serão usadas contra nós. Às vezes existe alguma coisa que está escondida lá no fundo do baú. Está escondida lá. E precisa limpar esse baú, irmãos. Precisa abrir esse baú, tirar esses panos velhos, essas coisas velhas, jogar isso fora. Limpar esse baú. Lá em Malaquias 3,10, a palavra não fala. Quando fala que você traz o dízimo, que o Senhor te abençoará com bênção sem medida. Aí aonde que você vai colocar? O baú está cheio de tralha.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que essas portas é que nos impedem de receber grandes vitórias. E aí a gente fica se contentando, né? Quando vem um pastor de fora, né? Aí ele vem entregar a palavra, todo mundo chora, tá, aquele negócio todo. Mas aí a gente vem, às vezes traz uma palavra um pouco mais dura. Nossa, o apóstolo é duro demais. O apóstolo fala. Mas a gente está aqui, irmãos, não é para falar o que você quer ouvir, não. A gente está aqui para falar o que Deus mandar falar. A palavra do Senhor diz: isso vai ser um tapa na minha cara. E eu não vou falar na cara de vocês, porque eu não estou com vocês 24 horas por dia, mas a palavra do Senhor fala: a minha casa será chamada casa de oração. Quantas vezes, irmãos, vamos orar às 5 horas da manhã, ninguém vem. Vamos orar às 4 da manhã, ninguém vem. Irmãos, vamos fazer um relógio de oração, cada um ora uma hora, ninguém quer, não completa o relógio. Vamos orar, irmãos, ora, irmão, vamos orar, a oração é a chave de tudo. Não, a boca trava. E aí você acha que é você, irmãos? A porta aberta na sua vida aí, de querer achar que você vai resolver as coisas pela força dos seus braços. E você não vai resolver. 30 e tantos anos que eu conheço a palavra do Senhor. Os meus 3 primeiros pastores foram bênção na minha vida demais. Eu aprendi muito com eles. Muito com eles. E a palavra do Senhor fala, lá em Provérbios fala: não removeis os marcos antigos. O que quer dizer isso? Aquilo que você está aprendendo aqui hoje, daqui 20 anos, não mudou, irmãos. A palavra é a mesma. Não mudou, então não queira mudar. Não removam os marcos antigos. Coisas que eu aprendi com eles eu guardo até hoje. Como eu disse aqui, né? Falei, vou cantar um hino aqui que só o irmão Antônio é capaz que vai conhecer, né? Irmão Zé, né? Que esse é mais antigo, né? E tal. Eu cantava isso quando eu converti. Então nessa noite eu quero dizer isso para você. Arrependei-vos. Hoje é culto de Santa Ceia e a gente precisa olhar para nós mesmos e falar: Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Olha como eu estou. Tua palavra fala que eu não posso tomar Santa Ceia de modo indigno. Mas quem é digno, Senhor? Se eu estou buscando a estatura de varão perfeito, se eu estou buscando uma vida com o Senhor, se eu estou fazendo de tudo, lutando, vencendo gigantes. Após Josué fala, quando você ganha uma batalha, o gigante o próximo gigante, ele é maior. Quando você ganha outra, o outro é maior ainda. Irmãos, quero dizer uma coisa para você: nem sempre serão só vitórias. Vai ter lágrimas também. E a pergunta é: você está preparado para entender que há dias maus? Você está preparado para viver quando os dias maus chegarem? Porque o dia mau chega para todo mundo. E eu quero terminar essa ministração contando o testemunho do pastor Hernando Santos aqui. Que eu já contei esse testemunho uma vez, eu quero repetir de novo, porque às vezes alguém não escutou. Ele conta que ele estava na casa dele, ele tinha uma estrutura de pregação que precisava gerar em torno de 300 mil reais para poder sustentar aquela estrutura. E quando você tem uma estrutura cara desse jeito, você tem que passar pelas igrejas que vão te chamar para pregar. Porque você sozinho, você não vai conseguir bancar uma estrutura dessa. Ele fala que ele tinha um prédio com 4 andares, que tinha um campo de futebol sintético dentro do prédio. Ele falou que ele deu 10 carros, 0 quilômetro. No dia dos namorados, deu um New Beetle para a mulher dele, deu um Gol para o pai, deu carro até para a sogra. Ele falava que recebia em média 300, 400 convites por dia para pregar.
Em 2004, quem consagrou Cris Duran, quem conhece Cris Duran aqui? Cantor. Ele era cantor do mundo, consagrou Cris Duran, um loirinho e tal. Ele pastor, ele que consagrou Cris Duran. Em 2007, se não me engano. E ele conta que ele fazia leilão com os convites. Não, isso aqui dá mais, isso aqui dá menos. E onde ele fala que o culto dele durava 15 minutos de palavra e 2 horas de milagre. Morto ressuscitava, cego ouvia. Diz que tem um vídeo lá de um cego de nascença. E eles oraram. Quando o menino nasceu, o olho ali, irmãos, isso é operação de maravilhas. Quando ele abre o olho, que ele vê a mãe dele, ele grita, mãe! E tal. Ele conta isso nessa ministração. E ele conta que ele estava na casa dele em Curitiba, chovendo pra caramba lá. Aí ele foi buscar uma água. Quando ele desceu, quando ele voltou, ele olhou para a sala, tinha uma criança sentada lá. Aí diz ele que olhou assim, mas ele não teve medo. Que ele falou, se fosse... E ele falou assim, não, isso é algo do Senhor, porque se fosse do diabo eu teria medo. Se fosse um ladrão eu ia temer, ou eu ia para cima dele aqui. Aí ele perguntou para aquela criança, o que você quer? A criança não falou nada, passou na frente dele, subiu. E ele conta um detalhe extremamente interessante, que quando aquela criança foi passar pela porta, ela fez isso, para passar pela porta. E a mulher dele, deitada na cama junto com o filho, e ele em pé, e aquela criança começou a falar para ele, o que você está fazendo daquilo que eu te dei? Aquilo que eu te dei, eu dei para poucos, e olha como você está usando. Você negocia para pregar, você cobra para pregar a minha palavra. Se eu arrebatasse a igreja hoje, tua mulher e teu filho subiriam, você ficaria. E ele fala que ele entra num choro compulsivo. E ele fala que o Senhor ficou. Ele fala, não, o Senhor, aquela criança fala para ele assim: os milagres vão acontecer, não é por você, é pela fé do povo. Os milagres vão acontecer, não é por você, é pela fé do povo. E o Senhor ficou 3 anos sem falar com ele. 3 anos sem ele ouvir a voz de Deus. E ele conta que ele falou para o Senhor assim: olha, Senhor, então eu vou provar para o Senhor. Eu vou provar para o Senhor que eu mudei. Ele desfez daquela estrutura toda, vendeu todos os carros, ficou só com o apartamento dele de morar e um carro. E recomeçou do zero. Ele falou que ele ficou mais de 1 semana chorando. Ele chorou tanto que ele teve que usar um troço lá que a mulher dele teve para pôr no nariz, porque ele não conseguia respirar. De tanto que ele chorou. Agora eu quero dizer para você: quanto tempo tem que nós não ouvimos a voz do Senhor? Quanto tempo tem que a gente vai sentar para preparar uma mensagem e a gente fala assim: não, eu vou pregar em cima dessa palavra aqui por causa disso, disso e disso. Você não vai lá no joelho ali para orar, e aí você prega porque você tem conhecimento. Quantas vezes você vem para a igreja quase que obrigado, quase que arrastado, quando você deveria agradecer ao Senhor pelo privilégio de o servir? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não sou exemplo para ninguém. Eu não sou. Essa semana foi uma semana de confronto demais para mim. Vocês têm que se espelhar em Cristo. Olhar o exemplo de Cristo. A palavra do Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que o Evangelho... Quem é o autor dos evangelhos? Quem é o personagem principal dos evangelhos? Jesus Cristo de Nazaré.
Ele é o personagem principal, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a porta estreita. Entenda uma coisa, Ele é a porta. Quando você passa dessa porta, Ele é o caminho. Ele não é só a porta, Ele é a porta e Ele é o caminho. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos aprender que a porta ela é estreita. Às vezes nós queremos estreitar por conta própria, mais ainda. Mas eu quero te dizer, o Senhor está falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite o Senhor tem para você, irmãos, se você se arrepender, Ele tem para você a mão para te passar por Ele mesmo, que é a porta, e vai caminhar com você, porque Ele é o caminho. Nessa noite Ele tem para você, se você entendeu o que foi ministrado aqui, a oportunidade do arrependimento, a oportunidade da confissão, a oportunidade de fechar essas portas que o inimigo abriu por legalidade que você deu, que eu dei. Por isso eu estou falando nessa noite. Talvez você possa estar pensando assim: o apóstolo está doido, porque ele está expondo a vida dele. Eu estou aqui para expor a minha vida mesmo, para rasgar a minha vida diante de vocês, porque eu não posso ter segredos com a igreja, que eu faço parte dela, e que eu pretendo subir com essa igreja aqui. É isso que o Senhor está me fazendo entender aqui, que eu não estou aqui para ser maior e melhor do que ninguém. O Senhor me colocou aqui como anjo dessa igreja, mas eu tenho ali uma apóstola, eu tenho ali uma pastora, eu tenho ali uma cooperadora, eu tenho ali um diácono, eu tenho ali um presbítero, eu tenho ali outro presbítero, eu tenho a missionária, eu tenho aqui um corpo de Cristo, membros desse corpo, cujo cabeça é Ele. A palavra diz que nós estamos plantados junto a ribeiros de águas e que daremos fruto na estação própria. Irmãos, olha para a tua vida e vê se você não está sendo aquela figueira amaldiçoada lá, irmãos. Aquela figueira que não tem um fruto, não tem uma flor naquela figueira lá. O que Jesus fez com ele? Ele amaldiçoou. No outro dia a figueira estava morta. Se nós não fecharmos essas portas, nós seremos como aquela figueira infrutífera. E você pode pregar, você pode fazer o que for, orar e as pessoas serem curadas, expulsar demônios, fazer o que for, mas naquele glorioso dia, Ele vai dizer o seguinte: eu não te conheço. Por isso o dia é hoje, a oportunidade é agora, porque está falando aqui, ó. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui é a palavra dessa noite. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Peça perdão a todo instante, irmãos. Não fica deixando coisas ali sem pedir perdão, não fica deixando acontecer. Amanhã eu peço. Não, talvez você não tenha amanhã. Quando eu fui para aquele hospital, eu pensei: talvez eu não tenha amanhã. E eu falei com a Lucimara assim, eu mandei uma mensagem para ela: graças a Deus que nós tivemos uma conversa hoje. Não foi, amor? Eu falei para ela. Às vezes a gente fica procrastinando as coisas. Eu não vou conversar, eu não vou falar, eu não vou fazer. E a procrastinação é coisa do diabo, porque se você não fizer aquilo que tem que ser feito, quem ganha é ele. Quem ganha é ele. E eu lembrei agora de algo. Desculpa, gente, nunca acredito quando o pregador falar que está acabando, viu? Eu lembrei de algo aqui. Certa vez um campeão de xadrez, ele foi fazer uma excursão na Rússia. Não, na França, aliás. Chegou lá, tinha um quadro que tinha um homem pensativo que representava Jesus e o diabo morrendo de rir. Então, quando veio o cara que faz lá
que entra com as pessoas, que falam, que isso aqui é o quadro, tal, é o guia. O guia falou assim: agora eu quero apresentar aos senhores esse quadro aqui, que mostra uma batalha aqui, em que o diabo ganhou de Jesus, e tal, papapá. Todos foram. Aquele campeão de xadrez voltou e ficou olhando aquela figura. Aí quando o cara viu que ele não estava no meio do povo, o cara ficou preocupado, voltou lá, vamos, não, eu estou analisando esse quadro. Você sabe que eu sou campeão de xadrez mundial, né? Sei. O que esse quadro representa para você? Não, muito fácil, porque o diabo está rindo. A figura desse homem, que eu acredito ser Jesus aqui, está pensativo e tal. O diabo venceu a batalha, venceu o jogo. Aí o cara falou: é isso que você vê? É isso que você vê? É isso que eu vejo. Você sempre dá essa explicação às pessoas? Sim, essa é a explicação. O quadro está mostrando aí, para todo mundo ver. Ele falou: pois eu vejo outra coisa ali. O que você vê? Aí ele tornou a falar: você sabe que eu sou campeão mundial de xadrez, não sabe? Sei. Quem joga xadrez é extremamente estudioso e atencioso. Aprenda isso. Ele falou o seguinte: olha, você está errado na sua analogia. Você está errado na sua conclusão. Aí o cara perguntou: por quê? Olha para o tabuleiro de xadrez. Ele pegou e falou assim: o que tem? O rei ainda tem a opção de ataque. O rei ainda tem uma mexida. O rei ainda vai movimentar as pedras. Nessa noite eu quero dizer isso para você. Se você está aí moribundo, achando que não vai, que não sei o que o diabo venceu, quer dizer, aquela situação tal, o diabo venceu, aquela situação tal, venceu, quer dizer, o rei ainda tem poder, o rei ainda manifesta, o rei ainda, ele levanta, o rei ainda muda cativeiros. Ripaná, que tem um palavra, aleluia! O rei ainda tem a última palavra. O diabo não vai vencer. Ele pode até, como disse Silvio Santos, né? O mal pode até sobreviver durante um tempo, mas o bem sempre vai vencer o mal. Fechemos as portas, irmãos. Fechemos as portas. E vocês podem ter certeza que a mudança virá. O cativeiro vai virar. Essa situação que você está falando vai virar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloque-se de pé, irmãos. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. A palavra falou com você, irmão. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eu tinha falado para Maria Eduardo, prepara uma ministração para você ministrar hoje. Que eu não vou ministrar, não vou no culto e tal. E quando eu cheguei lá em casa, eu falei para os irmãos: não vou no culto. Os irmãos: vamos falar para o Gabriel vir ficar com você então e tal. Eu falei: o quê? Não, vou para o culto. Vou para o culto. Por quê? Se eu fui no hospital, melhorei, vou para o culto. Se eu tive uma experiência com o Senhor, eu vou para o culto. Eu tenho que contar, poxa. Eu tenho que falar. Eu tive na casa do irmão Zé, era 10 e pouca da manhã, né, irmão Zé? Fui lá buscar um negócio para fazer um chá lá. Eu estava rindo, feliz, não estava, irmão Zé? Mas eu estava enjoado, mas eu fui lá, passei na casa dele lá. E quando foi, minutos depois, fui parar no hospital. Então eu quero te dizer: o tempo não nos pertence. O tempo pertence a Deus. Arrependei-vos, que está próximo a chegada dele.
Está próxima a chegada dele. Arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei, irmão. Se tiver que rolar no chão, sentir a dor do arrependimento, sinta. Arrependa. Você pode doer o tanto que for, tocar naquela ferida lá, ó, aquele pecado que está ali, aquela porta ali. Pode doer na hora ali, irmãos. Pode doer por um tempo, mas o choro dura uma noite. E a alegria vem ao amanhecer. E você vai ser muito mais feliz, liberto, meu Deus, liberto dessa porta aberta do que com essa porta fechada. Você vai ser muito feliz, aliás, desculpa, você vai ser muito mais feliz com essa porta sendo fechada do que essa porta permanecer aberta. Quando o Senhor Jesus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando o diabo abre, Deus fecha. O diabo, ele age na legalidade. Jesus age na graça, na autoridade que ele já deu a você. Então use dela. Use dela. Como diz aquela música, ainda que para servir o Senhor eu tenho que chorar. Porque morrer com Cristo é melhor do que sofrer com Cristo, é melhor do que errar, irmãos. Toma cuidado, que tem duas coisas que se parecem: remorso e arrependimento. Remorso e arrependimento. Arrependimento é uma vez e você não erra mais, você não vai buscar errar de novo. O remorso não. O remorso você chora, rola no chão, pula, planta a bananeira, mas amanhã está errando do mesmo jeito. Que Deus venha nos abençoar nessa noite. Vamos falar com Deus, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.